Rádio Sintonia Esportiva, a sintonia campeã. A uva me deu o poder da escolha. E isso me permite ser livre. Livre para estudar na universidade ou em minha casa. Escolher fazer intercâmbio ou trabalhar assim que eu me formar. E agora, com um programa para futuros líderes do país, com bolsas de 100% em todo o curso. Os melhores serão selecionados e vão receber coaching, mentoria, estágio garantido e inglês gratuito. Porque a uva é a melhor escolha? Porque ela me dá todas. Atenção, torcida nordestina! Além dos campeonatos estaduais, vem chegando também o torneio regional mais disputado do futebol brasileiro. Estamos falando da Copa do Nordeste. Na Sintonia Campeã você acompanha a disputa de equipes de 9 estados pela Taça Orelhuda. A Lampions League com fortes emoções aqui na Sintonia Campeã. Copa do Nordeste, só aqui na Sintonia Esportiva. Venha conhecer o CoutoCast, o seu programa sobre atualidades, esportes e música no mundo dos podcasts. O CoutoCast sai toda semana na eduardocoutorj.com e em todas as redes sociais você encontra ele com a @CoutoCast. Aquele abraço e te espero lá! Na UVA, você escolhe a maneira de estudar que melhor se adapta ao seu perfil e à sua rotina. São 3 modalidades para você dar match: presencial, semipresencial e EAD. Na modalidade presencial da UVA, você encontra ensino de qualidade que capacita você para o mercado, excelente infraestrutura com modernas salas de aula, laboratórios e espaços makers, professores capacitados que darão suporte na sua trajetória. 4 campi para escolher onde estudar: Tijuca, Barra, Botafogo e Cabo Frio. Preços fixos e acessíveis durante todo o curso. Disciplinas trimestrais para maior imersão nos conteúdos. Disciplinas presenciais e ao vivo e online que possibilitam troca de experiências. Disciplinas online em interativa plataforma virtual para você acessar no seu ritmo com flexibilidade de horários. Programa de monitoria e nivelamento de matérias do ensino médio. Certificações intermediárias concedidas anualmente que comprovam as competências e habilidades já adquiridas. Curso de inglês e de liderança e empreendedorismo gratuitos. Conheça também as outras modalidades da UVA e fique por dentro de cada uma delas. Inscreva-se na UVA. Os maiores guerreiros do octógono estão presentes nas noites de sábado aqui na Sintonia Esportiva. Na Sintonia Campeã você curte todos os cards numerados do UFC, com muito mais análise, mais adrenalina e mais emoção. Se perguntarem onde você acompanha o UFC, garanta, eu acompanho o UFC aqui na Sintonia Esportiva. As grandes equipes do futebol nacional querendo uma vaga para a elite do Campeonato Brasileiro. Brasileirão Série B é aqui na Sintonia Esportiva. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Sábados e domingos, a sua rádio ferve com as emoções da Premier League, aqui na Sintonia Esportiva. Libertadores é raça, Libertadores é emoção, Libertadores é aqui, na Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. A uva me deu o poder da escolha.
Esportiva, você vai curtir o melhor dos esportes a motor. MotoGP, Fórmula 1, Fórmula Indy, NASCAR, Stock Car, Fórmula E. Tudo em debate agora no Sintonia a Motor. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos. Você está na Rádio Sintonia Esportiva para mais um Sintonia a Motor, a sua revista eletrônica sobre automobilismo, completa e sobre todas as modalidades possíveis, né? Claro, uma de cada vez, aqui nas ondas da Rádio Sintonia Esportiva. Hoje é domingo, 25 de janeiro de 2026 e, ao contrário do que imaginávamos, né? O mês de janeiro está passando rápido, né, gente? Cheguei até a comentar assim, olha, preparem-se porque janeiro vai ter 90 dias, mas eu estava enganado. E parafraseando uma frase famosa da novela O Outro Lado do Paraíso, da personagem Clara, vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Afinal de contas, a última vez que estive aqui com vocês foi lá em dezembro, antes do dia 15, né, quando nós paramos as nossas atividades para uma merecida pausa de descanso de final de ano. Domingo passado eu não pude estar com vocês, mas hoje a grata satisfação de estar de volta à bancada do Sintonia Motor em ótima companhia. Afinal de contas, estou junto com Taylor Leão, meu conterrâneo, e o Eduardo Couto, grandes jornalistas, grandes conhecedores do mundo do automobilismo, para que a gente possa hoje, num programa reduzido, tá? Diga-se de passagem, é importante informar você, sintonizado, porque daqui a pouquinho a Sintonia Esportiva tem a honra e a satisfação de transmitir a você a final da Copinha com muita emoção. Como eu costumo dizer, ligue a TV, sintonize na emissora que irá transmitir, ponha no mudo, e aí você vai e liga o áudio aqui da rádio, porque a emoção é garantida, meus amigos. Gente, 25 de janeiro e amanhã é um dia histórico para o mundo da Fórmula 1. Sabe por quê, gente? Porque amanhã, pela primeira vez, nesses 76 anos de Fórmula 1, a temporada vai iniciar mais cedo, né? Saulo, mas por que isso? Estou meio por fora, estou meio desatualizado. Simples, meus amigos. Amanhã estreia oficialmente nas pistas os novos carros da Fórmula 1, após uma mudança profunda no regulamento técnico, novos carros, novos motores e novas diretrizes, né? E a FIA, preocupada com essa estreia, né, promove aí de maneira antecipada os testes pré-temporada, inicialmente com essa rodada de 5 dias, ou seja, do dia 26 ao dia 30 de janeiro. Lembrando que não é porque teremos 5 dias que todos os times irão à pista nos 5 dias. Cada equipe terá direito de levar os seus pilotos no máximo 3 dias à pista. Só que já tem equipe que já sabemos que não estará lá em Barcelona para esses testes pré-temporada. Eu me refiro à equipe Williams, acende uma luz de alerta. O carro da Williams não foi aprovado no crash test, ou seja, o teste de impacto, né? Então acende uma luz de alerta, por quê? Porque trata-se da segurança dos pilotos. Isso é muito importante. E se você esteve conosco durante o ano passado, você deve ter acompanhado as inúmeras vezes que falamos aqui sobre um quesito que é muito importante em relação a esses novos carros. A nossa preocupação principal é o quê? Segurança. Por que isso, Saulo? Porque, afinal de contas, teremos aí a extinção, né, do chamado DRS, aquele sistema de abertura de asa traseira para ultrapassagens, e a adoção de um sistema de ultrapassagens, né, que vai auxiliar nas ultrapassagens, chamado de aerodinâmica ativa, onde além da asa traseira também abrir, a dianteira também vai abrir, né? E até então, gente, nos testes feitos em computador, ficou claro que os carros poderiam ultrapassar 400 km por hora em retas. E por que isso acendeu um alerta? Para quem acompanha a Fórmula 1 há muitos anos, como eu, Max Pimenta, Renato Basila, o próprio Taylor Leão, eu acho que o Eduardo é um pouco mais novo, não que o Taylor seja velho, eu sou o mais velho de todos aqui, 48 anos, mas, gente, prestem atenção. Ainda tá alguns anos atrás, nós vimos alguns acidentes em que, quando o carro perdeu a asa traseira, o piloto virou passageiro, né? Como diria Galvão Bueno. E fica essa preocupação
porque, salvo engano, em 2013 ou 2014, nós tínhamos uma equipe no grid chamada Super Aguri, e lá em Monza, final da reta de Monza, a reta principal, a asa móvel traseira da Aguri não fechou, e o piloto, em desespero, acho que foi o Anthony Davidson, jogou o carro dele para o muro, né? E foi um acidente forte, né? Não foi com grandes proporções para o piloto, mas foi um acidente praticamente forte. Então, a gente recorda isso com um receio de que algum tipo de situação como essa possa acontecer. Afinal de contas, é novidade. Em tese, todas as 11 equipes partindo do zero. E por falar disso, por que 11 equipes, Saulo? Porque, afinal de contas, estreia esse ano a 11ª equipe do grid após tantos anos. Eu me refiro à Cadillac. A Cadillac que chega, né? A Cadillac que é do grupo Chevrolet, né? Mas chega na Fórmula 1 sendo empurrada pelos motores Ferrari. E já nós vamos falar sobre essa polêmica envolvendo motores, afinal de contas, motor não é algo mais tão simples assim na Fórmula 1. Mas antes que a gente possa prosseguir, eu vou convidar os meus parceiros de bancada para que eles possam saudar vocês, o nosso público, né? Afinal de contas, o programa é feito para vocês. E, sem muitas delongas, muito bom dia, seja bem-vindo, Taylor Leão. Senhoras e senhores, o Leão. Taylor Leão. Agora sim, muito bom dia. Bom dia para você, Saulo Bastos. Bom dia, Eduardo Couto. Bom dia a todos que estão ligados aqui nesta edição do Sintonia Motor. Hoje, edição especialíssima, mais curta. Afinal de contas, primeiramente temos que dar parabéns à cidade de São Paulo. Parabéns a mais um ano a São Paulo neste dia 25 de janeiro. A cidade de São Paulo está em aniversário nesse momento. E, como rege a tradição esportiva, aniversário de São Paulo tem tudo a ver com a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aqui na Sintonia Esportiva estaremos acompanhando todas as emoções do jogo entre São Paulo e Cruzeiro, o jogo que vai acontecer lá no Pacaembu, na Mercado Livre Arena Pacaembu. Aí você pensa, vai pensar no cuscuz paulista, na virada paulista? Não exatamente, mas vamos ficar aí dando os parabéns também à nossa querida cidade de São Paulo. 472 anos para a capital paulista e com outro detalhe também, né? No mundo do automobilismo também está ativo. O mundo do automobilismo está ativo também na cidade de São Paulo. Nesse momento está acontecendo as 1000 milhas da cidade de São Paulo nesse momento. Já eu passo aqui as parciais ao longo da programação, mas eu quero dar o meu primeiro destaque para as novidades, os novos carros que foram apresentados nesta semana. Tivemos a apresentação do carro da Red Bull, do carro da Audi. O novo carro da Audi tá bonito demais. O uniforme também tá bem bonito da Audi. Deixou tudo para trás. Tudo que era Kick Sauber ficou para trás. A cor verde-limão ficou para trás. Até a maioria dos patrocínios também que eram da Sauber ficaram para trás. Agora é uma nova cara, é um novo nome, Audi. E a Audi promete sim ser uma equipe competitiva e pode sim brigar com as gigantes McLaren, Red Bull e Ferrari. E também com a Mercedes correndo por fora. Por que não pensar numa Audi fortíssima nessa próxima temporada, o Saulo Bastos? Sem dúvida, Taylor. Afinal de contas, a Audi carrega um ingrediente a mais, né? Vamos lembrar que a Audi faz parte do conglomerado que é liderado pela fábrica alemã Volkswagen, né? Então, a Volkswagen, de forma indireta, entra na Fórmula 1 através da Audi. Vamos lembrar que, pouco antes da chegada da Audi de maneira oficial, cogitou-se que a Volkswagen ia entrar com uma equipe Audi mesmo, né, e com uma equipe Porsche, né? Afinal de contas, a Porsche também faz parte, né, do conglomerado da Volkswagen. Só que, assim como a Andretti enfrentou desafios, né, uma resistência muito grande das equipes, né, onde a principal justificativa para essa resistência seria dinheiro. Por quê? Vamos lembrar que, ao final da temporada, conforme a posição das equipes na classificação do Mundial de Construtores, cada equipe recebe um percentual em dinheiro, uma quantia substancial. E com destaque para a Ferrari, que, por ser a única equipe presente em todas as temporadas da categoria,
recebe um bônus a mais, um bônus bem gordinho, por sinal. E aí, a Audi tomou um caminho bem mais interessante do que a Cadillac, né? Do que a Andretti, perdão. A Audi vai e compra o staff que outrora pertencia a Peter Sauber, o último garagista da Fórmula 1, né? Aí você pode dizer, Saulo, mas eu via a Sauber voltou, porque antes era a Alfa Romeo, né? Antes de voltar agora. Realmente, né? Era um contrato de parceria, a Alfa Romeo dava o nome à equipe, mas nunca deixou de ser Audi, tá? Isso é importante que fique claro. E aí, na outra ponta da tabela, de repente me vem a Chevrolet e diz assim, não, agora eu quero entrar, né? E foi uma coisa interessante, por quê? Porque a Chevrolet viu a Ford voltar para a Fórmula 1 também. Só que a Chevrolet resolveu voltar não como Chevrolet, voltou como Cadillac. E aí, de maneira velada, também marca a entrada do staff também da Andretti, né? Ou seja, não consegui entrar de uma outra forma, eu entro dessa forma, nessa parceria Andretti-Cadillac, né? Mas, como foi uma chegada muito recente, quando eu digo recente, vamos colocar aí um ano e meio no máximo, a Andretti ainda a Cadillac não tem ainda seu próprio motor, e com isso vai ser empurrada pelos motores Ferrari. A questão de motor é uma questão muito delicada nessa nova etapa que vive a Fórmula 1 nesses 76 anos de história. Mas para falar sobre isso também, né, quem vai estar conosco, Taylor, afinal de contas, não podemos esquecer do nosso queridíssimo Eduardo Couto, uma das enciclopédias do automobilismo aqui da Sintonia Esportiva. Muito bom dia, seja bem-vindo, Eduardo Couto. Eduardo Couto. Bom dia, pessoal. Bom dia aí, o sintonizada, os colegas de bancada. Um dia começando bem, né? A gente começa batendo aquele papo sobre o automobilismo e essa situação aí da entrada das equipes, né? Sempre dando aquela movimentação para esse início da temporada. O Saulo aí comentou sobre o início dos testes da pré-temporada, né? A gente vai começar a ver esses carros chegando, essas novas equipes vindo, né? E dá um certo medo, né? Com essas mudanças todas, né? Já tem equipe atrasada, com essa questão do novo carro, tem novas equipes também chegando, que tem aí essa disputa, não só de nome, mas também de patrocinadores e de modelo organizacional, né? E também a questão de que a gente tem aí, pelo menos, tem aí 19 pilotos que talvez não continuem nas suas equipes atuais ao final da temporada, né? Tudo isso dando um olho de uma pré-temporada que vai começar com pouquíssimas informações, já que os primeiros testes né, são fechados e depois aí de fato a gente tem aí os testes abertos a ver o que a Fórmula 1 vai nos brindar esse ano, né? E, claro, aguardando que a gente tenha um campeonato um tanto quanto interessante. Resta saber quem é que vai pular na frente logo na primeira corrida, sempre lembrando aos ouvintes aqui da Sintonia Esportiva que, no fim das contas, você ir bem nos testes de pré-temporada não significa muita coisa. Inclusive aqueles que talvez não cheguem para o teste de pré-temporada acabem dominando, né? A própria Brown deu uma atrasada no primeiro teste da Fórmula 1 dela, né? Atrasou um pouquinho, não pegou os primeiros dias, não teve um período de teste tão bom e mesmo assim saiu campeã naquele ano, né? Sem dúvida nenhuma, Eduardo, né? Foi bem atípico, até porque se você puxar, né, pela história, a Brown, ela entrou na categoria praticamente nos acréscimos do segundo tempo, né? Se fôssemos comparar com o futebol, né? Vamos lembrar que naquele ano, de maneira inesperada, a Honda anunciou a sua saída da categoria e então o Ross Brawn comprou, né, simbolicamente, toda a estrutura que a Honda tinha para a categoria por $1, né? E correu quanto tempo? Infelizmente ali a Mercedes socorreu a Brawn e aceitou fornecer o motor para a Brawn, um motor que conseguiu casar com o chassi do carro Honda, né? Vamos lembrar que o carro, inclusive, estava pronto para a temporada seguinte. E aí a história se fez, inclusive, depois de quase 4 anos eu estou assistindo, né? Consegui ontem finalizar o primeiro episódio do documentário sobre a Brawn GP. Para quem tem Disney Plus,
você procura lá, tá? É um documentário produzido pelo ator Keanu Reeves, né? Aí você pensa assim, cara, se o John Wick produziu é porque é bom, né? Mas de fato, gente, a história não é só aquele romantismo todo que a gente conhece. A história é muito complexa, né? Pessoas dependiam demais da Brau estar no grid, né? Foi uma aposta ousada. Foram à pista nos testes com apenas um carro, e enquanto o segundo carro ficava pronto, alinharam na Austrália com os 2 carros sem uma peça de reposição. Ali foi o suprassumo do que podemos dizer assim, aposta máxima, né? E a história está aí. A única equipe que estreou foi campeã, né? E no ano seguinte, né, a Mercedes adquire o staff da Brau. Há quem diga que a Mercedes diz, olha, vou te ceder o motor, né? Mas já estamos apalavrados que a equipe vai ser comprada por nós. E a história você já sabe, a Mercedes, que no caso adquiriu o staff da Brau e está até hoje no grid nessa segunda passagem, né? Pela Fórmula 1, diga-se de sinal, uma passagem bem extensa e muito vitoriosa. E olha só, gente, ponto importante, o Eduardo falou sobre os testes, deixa eu te explicar aqui, tá? Esse primeiro teste, ele vai ser privado, nenhum veículo de imprensa terá acesso, porque falamos muito sobre isso, a FIA, ela, de certo modo, ela não está confiante no que irá acontecer. A minha desconfiança, ela baixou de nível, sim, quando eu vi que várias equipes essa semana foram para a pista fazer o seu check-down, usar aqueles tais 100 km para dias de filmagem, né? E, inclusive, eu destaco aqui, gente, o ronco do motor Ford, né? O motor Red Bull Powertrains Ford, né? Da Racing Bulls, que, olha, foi a pista lá em Imola, aquele ronco gostoso de ouvir, bem melhor do que do ano passado, né? Afinal de contas, deixa eu te lembrar uma coisa. Por que falamos tanto em motor aqui, amigo sintonizado? Porque para esse ano os motores serão totalmente novos, aonde você tem 2 situações. A eficiência da potência do motor vem 50% do motor a combustão e 50% do motor elétrico. Ou seja, mais híbrido do que isso, impossível. Ou possível sim, né? Se você aumentar mais a eficiência do elétrico. E a Fórmula 1 esse ano está inaugurando uma nova era no uso de combustíveis não fósseis, combustíveis limpos, né? E com isso, inclusive algumas equipes dizem que o desafio não foi criar um novo motor, né? A partir do zero, conforme as regras que foram definidas pelo Pacto de Concórdia lá em 2021, né? O problema foi todo focar em como fazer esse motor trabalhar bem com os novos combustíveis sustentáveis, né? Que não vão agredir o meio ambiente, mas me parece que até agora não tivemos grandes problemas. Saulo, mas eu vi que a Ferrari, quando o Hamilton foi para a pista com o seu teste, a Ferrari parou. Até que ponto a Ferrari parou porque teve problemas? Será que foi problema mesmo? Será que não foi algo assim para chocar, para chamar a atenção, tipo proposital? Porque as palavras do Hamilton, após fazer o check-down do carro, foram as mais entusiasmadas possíveis. Logo, o Hamilton, que teve uma temporada de 2025 extremamente fora dos seus padrões de um heptacampeão, e ele se demonstrou extremamente feliz com o carro, empolgado com o carro. Visualmente, meus amigos, os carros estão absolutamente lindos, tá? Vamos respeitar isso aí, porque se você lembra dos carros de 2009, parecem um pouco, né? Só que, claro, em dimensões não tão pequenos quanto os de 2009, o que seria ideal para muita gente, né? Mas para esse ano, comparado com o carro do ano passado, os carros tiveram uma redução de 20 centímetros em seu comprimento e 10 centímetros na largura. Além dos pneus, que também foram reduzidos aí continua o pneu Euro 18, mas estão 3 centímetros mais estreitos na traseira e 2,75 na dianteira, né? A FIA, vamos destacar que isso aqui é louvável entender que a FIA ela buscou essas soluções para melhorar o espetáculo. Por quê? Porque nos últimos anos, aquela quantidade gigantesca de ultrapassagens que surgiram quando estreou esse novo regulamento, né, que ficou para trás, né, sobre o uso do efeito solo, aos poucos as equipes foram entendendo como é que funcionava o efeito solo e com isso começamos a ter provas que eram uma verdadeira procissão.
Eu destaco aqui, com muita tristeza, aquele grande prêmio de Mônaco de 2024, gente. Aquilo ali foi surreal, cara. As equipes largaram, todos os carros que largaram nas suas posições chegaram ao final da prova na mesma posição. Ah, Saulo, mas é Mônaco. Não, mas de lá para cá o volume de ultrapassagens caiu muito, minha gente. Muito mesmo. A ponto de que em 2025 a FIA obrigou os times a fazerem 2 paradas de boxe para tentar melhorar, né, o espetáculo. Mas isso aí é uma outra situação. A pergunta é, testes, pré-temporada, 5 dias, cada time pode ir à pista 3 dias, ou seja, a Mercedes pode escolher segunda, quarta e sexta somente. Não pode treinar mais de 3 dias, né? E aí cada equipe vai definir os programas que seus times irão definir. Os estreantes já foram à pista para o dia de filmagem, eu me refiro à Audi e à Cadillac, né? A Ferrari já foi à pista, Mercedes também, a Haas também, a Haas que anotem isso aí. Em breve, nos próximos anos, ou quiçá no ano que vem, você vai ver o nome Haas desaparecer de maneira mais efusiva e cada vez mais a Toyota retornar à categoria. Vamos lembrar que na sua última passagem, a Toyota, como equipe oficial, tinha como um dos seus pilotos Cristiano da Mata e o outro, aquele fatídico Jarno Trulli, né? Foi o Trulli que foi ultrapassado pelo Hamilton, Taylor, e entregou o título de 2008 ao Hamilton? Trulli... Não, foi o Timo Glock. Timo Glock, isso. Né? Então, a Toyota marcou, né, essa época, talvez mais por esse fato incontroverso, que algumas pessoas acusaram o Glock de ter cedido a posição de maneira proposital, balela, mentira, besteira, tá? A telemetria provou isso, né? E aí a Toyota chegou, inclusive, a preparar o carro para a temporada seguinte, ali em 2010. O carro chegou a ser divulgado, fotos, né? O carro pronto. Mas aí, antes de apagar as luzes, a Toyota fez igual a Honda, olha, tô fora, não quero mais, só que ninguém assumiu ali o staff da Toyota. Pelo contrário, aquele carro, inclusive, ele foi cedido à Pirelli para que fossem feitos testes com os pneus que seriam usados nos anos seguintes, né? Mas agora a Toyota firma uma parceria muito séria com a Haas, né? Inclusive a pintura da Haas para esse ano, ela remete muito aos carros que a Toyota usa nas categorias de turismo, né? Com o GR estampado na carenagem ali, o GR de Gazoo Racing, né? Que é a proposta esportiva da Toyota. Eu destaco também, Taylor, Eduardo, a pintura da Ferrari, uma pintura que aproxima daquela Ferrari lá dos anos 70, né? Com um destaque muito grande para o branco ali, onde está o logo da patrocinadora HP, né? Isto eu não gostei, mas enfim. Não, eu destaco eu já falei, Ferrari negativo. É tudo vermelho. Semana passada eu falei que Ferrari para mim tem que ser toda vermelha. Mas... E detalhe, a asa dianteira preta, perfeito, tá? Perfeito. Acho que combina mais do que seria a asa quando era branca, quando a Santander patrocinava. A preta ficou linda na frente, né? A pintura da Mercedes me causou impacto porque ela lembra muito dos anos anteriores, mas aquelas faixas grossas, pretas, onde ele deixa de fluir do prata para o preto, ficou meio grosseiro, na minha opinião, sabe, gente? A pintura que a Cadillac vai usar, gente, nesses testes pré-temporada, toda preta, com detalhes, com o slogan da Cadillac em cinza, ali na carenagem, ficou surreal, ficou linda. Agora, por mais que a gente, eu não quero negar, talvez a pintura mais bonita dessa atual temporada seja da Red Bull. Ficou diferente daqueles anos anteriores, daquela coisa fosca. Ficou bonito, né? Talvez já por influência da Ford. Mas a Racing Bull branca, né? Com o símbolo da Red Bull ali, as cores vermelho e amarelo, também dá um destaque bonito para o carro, né? Eu tô curioso para ver também o que a Aston Martin vai trazer nessa parceria com a Honda. A Honda que acendeu também o alerta vermelho de problemas no desenvolvimento do seu motor. Vamos lembrar que a Honda ela saiu da Red Bull e Racing Bull e firmou parceria com a Aston Martin, que vai ser a única equipe a correr com os motores Honda. E por falar em troca de motores, a Alpine, uma equipe que pertence ao grupo Renault, não mais utilizará o motor Renault, né, nos seus carros. A Alpine passou a usar os motores Mercedes, que antes estavam na Aston Martin, né? Só que a Mercedes, meus amigos, né,
ela está fornecendo para a Mercedes, McLaren, para a Alpine e para a Williams. A Mercedes já disse que pretende reduzir esse número de equipes de clientes. E aí, quem é que dança? Eu estou apostando que quem vai dançar é o Williams, viu? E com isso, talvez uma parceria muito antiga possa voltar a acontecer, porque eu não consigo vislumbrar, Taylor e Eduardo, a Williams correndo, por exemplo, com o motor Ferrari. Mas eu vislumbro a Williams correndo, por exemplo, com o motor Honda. E bora imaginar que a Audi acertou a mão e o motor da Audi está já bacana, e a Audi, de repente, além de ter uma equipe de fábrica, passe a fornecer motor para a Williams. É uma grande possibilidade, porque a Ferrari já fornece para a própria Ferrari, para a Haas, né? Por enquanto para a Haas, e também para a Cadillac, né? Quer dizer, olha que interessante. Gente, ponto importante, tá? O nosso Eduardo Couto, ele está acompanhando aí, né, as notícias sobre as milhas de Daytona, né? E já ele vai entrar aqui para poder trazer novidades sobre essa importante prova do calendário do automobilismo mundial, já nesse dia 25 de janeiro. Eduardo, você está aí já com essa informação para a gente, Eduardo? Opa, tô aqui. Vamos lá, o microfone é seu. Opa, vamos lá. Estamos entrando praticamente aí nas últimas 6 horas de prova, né? A prova que vai até as 15 horas aí e 40 minutos. Estamos entrando, agora ainda há pouco a gente voltou a ter uma bandeira verde. Finalmente a gente conseguiu ter uma bandeira verde. A corrida que foi interrompida por uma bandeira amarela por ausência de visibilidade, né? Uma noite bastante fria, bastante escura e com muita neblina. Aí por volta das 2 horas e 47 minutos, ali mais ou menos, a gente teve a parada da corrida, né? Depois que o sol realmente chegou no seu topo, ali por volta das 9 e 10 da manhã, começou a ter um pouco mais de visibilidade aí. Agora, por volta das 9h20, a gente teve o retorno da bandeira verde, depois aí de 6 horas e 33 minutos, sob bandeira amarela de forma consecutiva por conta da visibilidade. Isso é o maior tempo, né, sobre o safety car de forma consecutiva, né, ou qualquer momento em que a corrida ficou paralisada desde 1989, quando a corrida ficou entre 1h12 da manhã até 5h46 da manhã paralisada. Mas nesse caso, além da bandeira amarela, teve também a bandeira vermelha. No caso de hoje, os carros não saíram da pista, não precisou parar, não houve o incidente de fato para a bandeira vermelha, mas ficou devidamente a corrida paralisada aí por mais de um quarto do tempo de prova, né? 6 horas e meia parado direto, sem contar com todas as outras paradas aí da corrida. Então quem foi dormir de madrugada perdeu pouca coisa, Saulo. Conseguiu dormir, ficar de boa, nada aconteceu durante a madrugada. Fiquem tranquilos, é o sonho, o pesadelo, né? Já que foi 6 horas, né? A mistura do sonho com o pesadelo de todo mundo que acompanha a corrida de 24 horas, né? Você poder dormir sem acontecer grandes coisas na Mas corrida. Eu te pergunto, Eduardo, e o nosso Eduardo Narcio, como é que ele tá nessa parada aí? Então, é exatamente o ponto que eu ia chegar. Ele tá o Felipe Nasr, ele tá na frente ainda com o 2 da Porsche com o carro 7, que é o carro do Felipe Nasr. Agora quem tá lá é o Enes, que tá correndo lá, vem pela primeira colocação, vem se mantendo em primeiro lugar ao longo de toda a corrida, né? Com alguns momentos que vai um pouquinho mais para baixo, um pouco mais para cima por conta de safety car, algumas questões de pit stop também, algum ajuste que precisa fazer no carro. Ele vai caindo, mas vai brigando ali pela primeira colocação, junto com o carro 6, que é também da equipe dele, que nesse momento tem um Campbell dentro do carro. Vem ali a 2 segundos. O Jeff Magnussen vem ali com o carro 25, que não fez uma corrida tão sólida, mas vem conseguindo construir resultado nesse final de corrida com o carro de número 25, e aí esse é o top 3 da classe principal. O carro de número 95 também correu muito bem ao longo das primeiras horas de corrida, né? E a questão do safety car, né, de 6 horas atrapalhou bastante os planos da equipe. Quando voltou aí para a bandeira verde, não voltou numa posição tão boa, a ver se eles vão conseguir se recuperar ao longo
da corrida. Do outro lado, né, na LPM2, a gente tem brasileiros no carro 73. O carro apareceu nas primeiras colocações, ali no top 5. Nesse momento, vai ficando de fora do top 5 da classe LPM2, que tem o carro 8, que atualmente está com o Carlos Border na frente, seguido do carro 343 e depois do carro 43. Na GT Pro, no carro número 4, número 3 e número 64. Na corrida 64, que envolveu diversos acidentes ao longo da corrida. E na GTD, né, que é aquela que tem os pilotos Pro e Amador, tem o carro 96 do Foley, o 21 do Van Dux e o 57 com Ard na frente, né? Então a gente está vendo aí, de fato, uma corrida um tanto quanto interessante. Quem apareceu para a gente ao longo das corridas e conseguir conquistar, né, de fato, um bom resultado, foi o Dudu Barrichello com um carro de número 5, que vem ali no carro de número... deixa eu confirmar aqui o número do carro dele, senão depois a gente passa a informação que não é verdadeira. Com o carro de número 27, ele apareceu até bem, conseguiu até aparecer na segunda colocação, enquanto o Dudu Barrichello estava no carro. E de fato, né, ao longo dos incidentes da equipe, né, você vai conseguindo posições um pouco melhores, um pouco piores ao longo do andamento da corrida. Atualmente a gente vem aí conseguindo acompanhar uma corrida que né, mesmo com a bandeira verde, é uma corrida que vem com poucas ultrapassagens, né, devido ao fato de que, mesmo que agora tenha uma visibilidade suficiente, né, quem puder pegar imagens é um complicado. Lembra aquelas imagens que a gente tem muito do aeroporto de Santos Dumont, quando está debaixo de neblina, que você vê o início da pista e não vê o final? Então, assim, é até difícil de ver o final da reta devido à neblina. Então, tem se segurado as ultrapassagens porque existe visibilidade para uma bandeira verde, mas uma visibilidade um tanto quanto complicada de se garantir de fato uma corrida que seja competitiva, de fato. E muitos carros têm adotado o esquema de dar uma segurada no quanto que eles estão botando no acelerador, o Saulo. Então, é isso. Esperamos que mais pro final da corrida a gente tenha, digamos assim, o céu um pouco mais limpo, sem tanta neblina. Bom, vamos lembrar que essa questão climática, né, Eduardo, ela também está aliada à onda de frio que atinge ali o país, né, norte-americano, né? Eu até vi imagens chocantes, né, ali em Nova York. A prefeita chegou a fazer um alerta e declarou estado de emergência, né? Menos 45 graus, né? Um frio extremamente intenso, né? E claro, acaba abalando, né? Ali as regiões ali mais próximas. Agora, ponto. Será que, na sua opinião, Felipe Nassi tem chance de alcançar a vitória? Eu creio que sim, né, Eduardo? Ele está gerenciando essa vantagem, por mais que esteja diminuindo, mas ele conseguiu acumular uma boa vantagem para agora só gerenciar isso e levar o carro até o final, partindo para a vitória. Torcendo que não tenha nenhum tipo de problema com o carro, etc. Correto? Correto. Ele vem aí brigando pela vitória, vem conseguindo se manter na primeira colocação, né? E normalmente esse 1-2 da Porsche com o carro 7 com o carro 6, né, tem ajudado bastante no jogo de equipe. Quem tem brigado bastante é o carro 25, né? O carro de número 60 e também o carro de número 95, né? O 95 que acabou de ir foi pro boxe, né? Ainda pouco mais cedo, né? E não deu mais retorno, né, para a pista, né? Então não abandonou ainda de vez, mas está lá tentando fazer os concertos. Então é um carro que, né, depois da parada da bandeira amarela, né,
vai ficar de fora da disputa. Então a gente tem aí 4 carros brigando, de fato, por essa primeira colocação, né? E não dá para vacilar, né? Porque são carros que estão andando muito próximos, menos de 30 segundos, né? E nessas corridas de 24 horas, né? A essa altura do campeonato, com 500 voltas já de corrida, 505 para ser exato. Você tá com 30 segundos de diferença, você vê o quanto que os carros estão bastante próximos. Lembrando que um pit stop aí te tira 1 minuto de corrida, 1 minuto e meio, dependendo do que você vai fazer. Então, assim... se alguém precisar de um pit stop a mais, dá adeus à chance de vitória, né? Compreendo. Bom, na semana que vem, nosso Sintonia Motor, você vai ficar sabendo aqui quem foi que faturou, quem foram os vencedores, né, das 500 milhas aí, das 24 horas de Daytona, né? Saulo. Diga lá, Taylor. Só para lembrar, hoje, logo após a Copinha, tem a transmissão das últimas voltas das 24 horas de Daytona. Então fica aí novidade, toda a expectativa aí também para essa reta final aí, com o comando do Eduardo Couto. Você vai estar também aqui. Deixa eu só confirmar aqui para ver se eu não estou falando groselha. É isso mesmo, reta final. Durante a Copinha. Durante a Copinha, o Eduardo Couto vai estar acompanhando aí as 24 horas de Daytona e a reta final. E, claro, a cobertura completa dentro do Sintonia a Motor do domingo que vem. Saulo Bastos, só lembrando, né, por questões de copyright, questões de direitos autorais, não podemos mostrar nenhum trecho da corrida aqui, mas damos os créditos aos nossos amigos. Para quem quiser também acompanhar a corrida por completo, tá passando lá no canal Grande Prêmio, também, que já está exibindo ao vivo e de grátis no YouTube, Saulo. Perfeito, a informação em cima do lance do nosso queridíssimo Taylor Leão, né, que está conosco aqui, né, mas também você pode acompanhar o trabalho do Taylor pelo YouTube, na transmissão do Campeonato Paraense, pela Rádio Marajoara, meus amigos, né? Eu que sou paraense, um dos patrimônios que dá muito orgulho ao povo paraense, a Super Rádio Marajoara, né, que agora tendo aí, né, também desde o ano passado aí, a presença do nosso Taylor, um homem total flex, né? Rádio Marajoara, Rádio Metropolitana, Sintonia Esportiva, inclusive também... Esse negócio de total flex aí... Não, eu tô trabalhando mais que o Mauro Betting, o Saulo. Sintonia Esportiva, Grupo Marajoara, Rede TV... agora no Salto com Graxa também, fazendo lá também, e mais um detalhe, o homem também é internacional, viu, gente? O Taylor também faz para uma rádio exatamente, Brasil Amazon, que é uma web rádio francesa, meus amigos, né? Mas com um tempero totalmente tupiniquim. Correto, Taylor? Exatamente, né? Sob o comando de Carol Rezende, que já está preparando aí uma matéria especial aí para a volta do programa dela hoje, 11 horas da manhã, aí, entrevista com o senador Mário Couto. Tá bem interessante também, quem quiser pode acompanhar aqui. Depois do Sintonia Motor, acompanhar lá, depois da Copinha, depois que parar as transmissões da Sintonia Esportiva nesse domingão. Aí você pode acompanhar lá também, youtube.com/brasilamazon.mundo. Você pode acompanhar lá e aí teremos matérias especialíssimas. Ontem teve entrevista com o Diogo, cantor. Não sei se você lembra daquela música Leviana. Sim. Teve entrevista com ele ontem, sábado, entrevista super legal. E hoje tem entrevista com o senador Mário Couto sob o comando da Carol Rezende, na estreia do programa Carol Rezende, neste domingão, 11 horas da manhã, no horário de Brasília. Saulo. Perfeito, fica aí a sugestão para você sintonizado. E vamos voltar para falar sobre polêmica, afinal de contas, porque a questão dos motores, gente... Com certeza, quem não gosta, né? Por que a questão dos motores é tão séria, meus amigos, tá? Vamos lá. Qual é a brecha que existe aí em relação a essa polêmica que agitou as últimas semanas do mundo da Fórmula 1? A brecha é em relação à taxa de compressão dos motores, né? O regulamento técnico de 2026 limita a taxa de compressão a 16/1, medida na temperatura ambiente. Relatos indicam que Mercedes e Red Bull, ou seja, Mercedes e Ford, né, desenvolveram motores que se expandem com o calor, atingindo uma taxa efetiva maior de 18/1 durante a corrida.
Ganho de desempenho? Sim. Essa diferença na taxa de compressão pode resultar em um ganho estimado de 13 a 15 cavalos na potência do motor. Traduzido-se em números, isso dá uma vantagem de 0,2 a 0,3 segundos por volta. Ah, Saulo, mas é 0,3, é pouquinho. Pouquinho? Mete aí 70 voltas de um GP, 71 voltas do GP de Interlagos para te ver. Vai ver o pouquinho que é, tá? Aliás, não sei se você lembra da corrida de 2021, Saulo, mas a diferença do Fernando Alonso para o Sérgio Pérez foi de 7 décimos para definir quem ficou em terceiro lugar. 7 décimos, para você ver a diferença. Como 3 décimos fazem diferença dentro de uma corrida de Fórmula 1? Totalmente. E o que diz a poderosa FIA, meus amigos? A FIA, apesar da pressão de rivais como Ferrari, Honda e Audi, a FIA decidiu não proibir o método, minimizando a necessidade de intervenção imediata antes do início da temporada de 2026. Reação das equipes. A situação criou tensão, com outras fabricantes questionando a legalidade da área cinzenta explorada, alegando que o sistema contorna o limite definido. Ponto. Veja bem, a área cinzenta do regulamento, gente, é aquela área que ela está sujeita a interpretações. Eu sinto muito, dona Ferrari, dona Audi e dona Honda, se vossas senhorias não interpretaram de maneira mais eficaz para vocês o regulamento. Ford e Mercedes fizeram isso. Estão de parabéns. Estão de parabéns, sim. Entendam, meus amigos, não estou defendendo uma ilegalidade, até porque a própria FIA admitiu que não é uma ilegalidade. É o que acontece há décadas na Fórmula 1. Uma brecha no regulamento. Quer que eu te conte aí, quem foi que deu um pulo de gato uma vez com uma brecha no regulamento e se deu super bem? E esse caminho é o que as equipes que estão reclamando vão ter que seguir. Chama-se Brawl GP. A Brawl GP viu no regulamento que ela poderia utilizar um difusor de ar duplo lá na parte traseira do seu carro, né? Podia usar um difusor de ar duplo. E a Brawl GP foi a pista com esse difusor. E, gente, o que se viu foi o seguinte: a Brawl sobrou, venceu as 5 primeiras etapas da temporada e depois foi vencendo, perdia uma aqui, vencia outra. E as equipes reclamando, aquele chororô todo, tudo mais, né? Até que no meio do ano, o que aconteceu? As equipes começaram a trazer o quê? Eu vou agora lançar o meu difusor duplo e tá tudo certo. Então, fica a dica. Diga, Taylor. Sou eu. Eduardo. Seguinte, o que chateia o pessoal é que a Ferrari ganha bônus por estar lá 200 anos. Ela, né, o pessoal até brinca que né, o FIA vem de Ferrari, a Ferrari é paga para correr, né? E com 300 anos lá, às vezes já ajudou a fazer regulamento, ela não consegue achar uma brecha, brother. 200 anos nunca é ela que acha. Não, e pelo contrário, né, Eduardo? Vamos lembrar que em 2019 a Ferrari deu uma desperta de burlar, né, a regra dos motores e foi pega no pulo do gato, e era algo tão terrível que a Ferrari foi punida pela FIA, né, em um acordo secreto, né? Até hoje a gente não teve acesso assim às nuances desse acordo, mas a Ferrari tentou dar o pulo do gato e não conseguiu. Gente, entendam, sintonizados, esse regulamento, a reunião que aconteceu, né, para definir essas regras que hoje estão sendo implementadas na Fórmula 1, regra técnica, regra de motor, aconteceu em 2021. Quiçá Audi e Cadillac que entraram no meio do caminho nessa história, gente, as demais equipes todas já sabiam como era o regulamento. Porque eu não tive um corpo técnico competente para analisar e ver esse ponto. Ou será que, olha, eu vi aqui tá obscuro, eu vou ser honesto e não vou usar. Para porque fica feio, tá? A FIA, inclusive, meus amigos, já homologou esses motores, né, limitando as possibilidades de alteração técnica drástica baseada nesses protestos, né? Então, o que eu acredito que irá acontecer, Eduardo e Taylor? Eu acredito que a FIA vai manter, sim, tá? E, você que lute.
Vocês que põem os seus engenheiros para trabalharem e fazerem com que os seus motores, vocês que estão protestando, alcancem também a taxa de compressão de 18 por 1. Eduardo, eu estou enganado. Será que eu estou sendo radical no meu ponto de vista? Eu queria que você desse essa opinião, por favor. Não, eu sou do time, Saulo, e você que trabalha aí junto ao judiciário também, né, quando não está aqui conosco na sintonia, né, você sabe que eu sou do time que faça o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser ilegal, né? Eu sou desse time. Se o cara achou a brecha, tá na permissão, por mais que seja entre aqui e ali, não esteja pelo espaço mais claro das coisas, né? Os caras fizeram enquanto poderiam fazer. Porque se não reclamou, agora não pode mais. Mas você não pode alterar o passado. Se no passado isso era permitido, até o momento que não é mais, a pessoa tinha o direito de fazê-lo. Então, se os outros não aproveitaram a vantagem, não é culpa de quem se saiu melhor ou conseguiu encontrar a vantagem. Obviamente, o regulamento vai ficando cada vez mais duro, cada vez mais cheio das coisas técnicas, porque não sei o que tem que ser entre 1.5 milímetros e 1.7 milímetros, então a gente acaba tendo essas aparentes bobagens sendo adicionadas ao regulamento, que é exatamente para impedir que uma equipe tenha maior ou menor vantagem e, claro, com algum grau, né, de permissibilidade, né? Você deixando permitir sem ser aquele número exato, porque, né, a gente comenta que tudo tem erro, qualquer coisa que você vai fazer de medida, de outras coisas, tem a sua possibilidade de erro, então você precisa dar uma tolerância, né, para as coisas que não são exatamente perfeitamente exatas, né? Principalmente quando a gente trabalha com medida, né? Até porque quem pega engenharia, pega questão de matemática, sabe que qualquer medida tem erro. Então, bem a partir lembrado disso, é bom que se aproveite. Eu acho que tem que aproveitar mesmo. Eu acho que se conseguiu achar, parabéns. Acho perfeitamente legal as pessoas reclamarem, e tem que reclamar mesmo, porque na verdade, se eu tô jogando dentro da regra X, eu não quero que alguém ache a regra X mais 1, eu vou reclamar para impedir que esse X mais 1 vire um X mais 2, né? E a partir disso, olha, agora que já está resolvido e a nossa e acabamos de achar um novo limite, que é entre X e X mais 1, então vamos conversar e vamos tentar nivelar todo mundo. Até porque, por mais que eu queira que as equipes achem um pulo do gato, porque é legal que isso aconteça, isso precisa ter uma limitação, porque senão não existe mais campeonato, vira um cada um por si, e toda a nossa alegria de ver a ultrapassagem, de ver de fato uma corrida onde os 10 primeiros terminam com menos de 10 segundos entre si, que a gente veja 3, 4, 5 carros brigando para ganhar uma corrida, né? E que a gente possa ver tudo isso, a gente precisa ter algum norte de equiparação entre todas essas. Agora, né, vão ser 11 equipes, pode ser que tenhamos uma 12ª em 2027, né? Então, tudo isso precisa ser visto num evento que, até por conta da quantidade de carros, principalmente a classificação e os treinos, né, têm ficado um tanto quanto apertados para as equipes conseguirem fazer alguma coisa, porque tem carro demais na pista, e mesmo com a redução do carro de 2025 para 2026, eu ainda acho que o carro está muito grande. O que se fala sobre isso, Eduardo, é que na próxima mudança de regulamento eles vão diminuir um pouco mais. É o que se diz, né? Pelos corredores lá da toda poderosa FIA. Com um ponto importante. Ross Brawn. Gente, quem é Ross Brawn na fila do pão? É só um dos maiores vencedores e gestores, né, da história da Fórmula 1. O Ross Brawn minimizou a polêmica envolvendo a brecha no regulamento dos motores da Fórmula 1 para 2026 e classificou a solução encontrada por algumas montadoras como uma simples, abre aspas, interpretação inteligente, fecha aspas. Senhores, eu acho que com essa simples frase ele sintetizou o que eu penso. Volto a falar, lamento muito
Ferrari, Audi, Honda não tiveram essa interpretação, tá? Inclusive, fala-se abertamente que a Honda está tendo dificuldades, né, em fechar a conta com seu novo motor. Algo que já aconteceu quando a Honda retornou em 2014 para a Fórmula 1, né, que se deparou com esse regulamento híbrido, né, da versão anterior dos motores, e levou alguns anos para chegar no ponto chave, o ponto mestre de entregar o melhor motor da categoria, que equipava até o ano passado os carros da Red Bull e da Racing Bulls, né? Mas alguém que tem profundo conhecimento técnico da categoria e de gestão resumiu, na minha opinião, o que está acontecendo, né? A interpretação inteligente, né, por parte das equipes. E aí, gente, cara, tudo bem. Como eu disse, já as concorrentes vão trazer seus novos motores e já devem estar trabalhando nisso, gente. Já devem estar trabalhando nisso. Mas Saulo, já amanhã começa a pré-temporada realmente. Eu vou te confirmar o seguinte, que amanhã, esses 5 dias de testes, né, que não serão abertos à imprensa nem ao público, né, iniciam amanhã e vão, ou seja, de segunda até sexta-feira, né. Posteriormente, vem a rodada que vai ser aberta ao público, nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, e na semana seguinte, o terceiro teste pré-temporada de 18, 19 e 20 de fevereiro. Esses testes antecederão o início da temporada lá no Grande Prêmio da Austrália, né? Taylor Leão, qual a sua opinião, meu amigo, sobre essa polêmica dos motores? Compartilha da minha opinião, do Eduardo, ou tem uma opinião híbrida também? Olha, eu sou muito da ideia de quanto mais uniforme, melhor, né? Que deveria ser a Fórmula 1 e todas as categorias do automobilismo deveriam ser muito mais provadas pelo braço dos pilotos do que pela engenharia das montadoras. Mas, assim, a regra está presente e, como você bem sabe, Saulo, sempre tem as brechas nas leis. E aí as equipes vão justamente nas brechas das leis. E o que me chama a atenção é, como bem disse o Eduardo, Ferrari não prestar atenção nessas brechas do regulamento. A própria Audi eu nem vou contar porque está chegando agora, a Audi, Cadillac a gente não conta, mas Ferrari não prestar atenção nisso, detalhe, Honda não prestar nisso. A Audi, assim, ela meio que reclamou, mas não foi que eu vi foi um comentário, não foi bem uma reclamação. Ou seja, será que a Audi, eu vou reclamar aqui só para dizer que eu não reclamei e já está se adequando a essa realidade nova? É bom dar uma choradinha, né? Qualquer coisa já chora já pra... Né? Porque é aquele velho ditado de quem não chora não mama. Mas agora, me chama a atenção Ferrari e Honda não se mexerem nisso, né? Ferrari e Honda ficarem realmente acompanhando Mercedes e Ford, fazerem um motor com as brechas que a regra propõe e sair na frente, sair na frente. Lembre-se sempre, né? Antigamente, até esse último regulamento de 2025, o diferencial estava na aerodinâmica. E aí, saíram ganhando Red Bull e depois a McLaren. Saíram ganhando. Agora, vamos ter motores Mercedes mais fortes, ou seja, vamos ter Mercedes e McLaren muito bem nesse ponto. E, por outro lado, também uma Red Bull extremamente competitiva e retomando o chassi azul royal que fazia parte do encapetado carro de Sebastian Vettel, agora com Max Verstappen, que tem um leão no seu capacete e que está muito motivado para essa temporada, Saulo. Ou seja, querendo ou não, nessa briga de motores, antes mesmo dos carros fazerem seus primeiros testes, aliás, queria falar de teste também, hein? Seu Liam Lawson já esbagaçou o carro da Racing Bulls, enfim. Mas já tá começando prejuízo da equipe Red Bull nesse ponto, mas no caso de motor, já está saindo na frente tanto a Red Bull quanto a Mercedes, ponto de quem estudou bem a cláusula dos contratos, ô Saulo. Quem lê a minuta, quem lê as letras miúdas, acaba saindo na frente nesse caso da Fórmula 1. Com toda certeza, Tilo. E vamos lembrar o seguinte, tá? Você falou aí do Liam Lawson, né? Vamos lembrar, para você sintonizado, aquele personagem polêmico
que falava pelos cotovelos, metendo o bedelho, né? Em tudo quanto é equipe, menos na dele, né? Entre aspas, não mais estará no grid. Eu me refiro ao Helmut Marko, o próprio, né? O Ciclope, né? Porque ele só joga pelo olho, não estará mais ele se aposentou da Fórmula 1, né? Mas eu não vou me surpreender se ele saltar as pérolas dele assim à vontade, né? Como uma semelhante a uma metralhadora giratória aí pela imprensa. Tá. Ele pode falar o que ele quiser, mas pelo amor de Deus, viu? Tá para surgir alguém tão polêmico quanto ele. Ou já surgiu. Porque já surgiu. Você falou do Dion Lawson, gente, tá? Eu acho que a equipe vai dar um desconto para ele porque a pista estava úmida, né? A Racing Bulls fez o check-down e a filmagem lá em Imola e estava úmida a pista e por isso vamos dar um desconto pro rapaz, tá? Ele que fez uma temporada decente depois do início difícil ano passado, fez uma boa temporada. Onde é que está a cadeira elétrica? Qual a equipe que será a cadeira elétrica desse ano? Quando você vê um nome Flávio Briatore, já te acende um alerta. Um homem que chegou a ser banido da Fórmula 1 por conta de ter arquitetado o chamado Singapore Gate, né? Famosíssimo no mundo da Fórmula 1, onde o filho do tricampeão Nelson Piquet bateu propositalmente para beneficiar o Alonso para uma única vitória naquele ano. Diga, Taylor. Aproveita e chama de volta também o Michael Masi, aí chama o trio do mal já, Flávio Briatore, Helmut Marko e Michael Masi. Pronto, aí o circo podiam colocar o Helmut Marko para ser conselheiro da Fórmula 1 agora, já pensou? Ia ser um Deus nos acuda. Mas por que eu falo que a Alpine, gente, ela é uma cadeira elétrica? Porque ali, sem dúvida, é a maior panela de pressão do grid, né? A Alpine que corre com o motor Mercedes, né? E eles foram muito interessantes. O Briatore foi muito claro, né? Em dizer que no ano passado o Franco Colapinto estava em sua primeira temporada de verdade na Fórmula 1 e chegou com muitas expectativas que não foram administradas da melhor maneira. Ou seja, ele já jogou uma pressão no Colapinto e também no Gardi, por mais que seja veterano, tá? Ou seja, por mais que eles tenham um contrato para uma temporada inteira, gente, não se surpreenda se, após 5 provas, olha, não rendeu, eu vou te trocar pelo Jack Dornan. Nem pelo Jack Dornan, que seria em tese piloto reserva da Alpine, mas ele foi demitido agora na primeira semana de janeiro, né? Então não tem aqui a informação de quem será o novo piloto de testes da Alpine. Mas a Alpine já começa com esse destaque negativo, né? A gente entende o quão é competitivo, né? Não é à toa, né? O piloto chegar na Fórmula 1, né? Ele ou tem muito dinheiro ou se destacou de maneira positiva. E às vezes o piloto que tem talento, que foi campeão, nem chega lá, gente, né? Olha aí o nosso Felipe Drogovic. Drogovic passou 3 anos como piloto reserva da Aston Martin, né? Mas não conseguiu assumir o cockpit como titular e agora migrou aí para a Fórmula E, né? Temos mais quanto tempo de programa? A gente tem mais 20 minutos de programa. Deixa eu aproveitar e falar aqui sobre as 1000 milhas de São Paulo nesse momento. Por favor. Estamos com 10 horas de prova nesse momento. Mais uma prova também de resistência nos carros. Safety car na pista nesse momento em Interlagos. Já tivemos 292 voltas completadas. E a primeira posição, nesse momento, está com o carro GT3. Deixa eu só pegar aqui. Tá. Tá certo, então. Primeiro colocado é o carro GeForce, carro de número 22. Em segundo, temos o carro Stuttgart. Em terceiro, temos o carro... melhor dizendo, perdão. O primeiro é o GeForce. Segundo, temos o carro Stuttgart. Terceiro é o Grid Racing, carro GT3 também. E em quarto lugar temos o carro Eurobike GT4. Em quinto lugar temos o Stuttgart, também GT4. Em sexto lugar o MC Tubarão, carro MC Tubarão, isso mesmo, com GT4L. Em sétimo carro é o carro Big Power com GT3L com o número 333. E em oitavo lugar a PG Racing com o carro GT4L. Para fechar os 10 primeiros, o carro Sambaíba GT4L vem em nono lugar. E em décimo lugar temos o Grid Racing Team com o modelo GT4L. Tá, então, os carros presentes aí nas 1000 milhas
de São Paulo, Grande Prêmio da cidade de São Paulo. Meu querido Saulo Bastos, olha, a gente tem que brigar mesmo por esses direitos de transmissão, porque eu quero ver, eu quero ver essa equipe de automobilismo aí ficar 24 horas acompanhando circuitos de resistência como esses, ô Saulo. Fantástico, a gente tem que elogiar o pessoal porque é um trabalho muito, muito árduo, viu, gente? Trazer aí, volta a volta, porque olha só, passa a madrugada aí, tá no escuro, bate aquele sono, mas você tá ali incansável para acompanhar. E de manhã já vem uma nova carga de adrenalina, porque se aproxima do resultado final, né? Aquela expectativa de quem vai sair o vencedor, tudo mais. Claro, os favoritos, os principais candidatos já estão ali encaminhados, né, Taylor? Exatamente, né? E vale sempre lembrar, né? Apesar do clima frio e chuvoso na cidade de São Paulo, um bom público presente em Interlagos acompanhando as 1000 milhas. Agora não, nesse domingo o sol já aparece em São Paulo, já brilha na capital paulista nesse momento. E só que eu fico preocupado com essa variação de clima, né? Variação climática. Você, como bem sabe, assim como eu, né? Belém é uma cidade que vive variações climáticas malucas no início do ano, mas como São Paulo, acho que nenhuma outra cidade, assim. Um dia pode estar muito frio, outro dia pode estar caloraço. Por lá. Já tivemos, inclusive, provas de Fórmula 1 que foi uma gangorra de clima, né? Começou com o sol, de repente o clima fechou, caiu de luva para a pista seca, enfim. Para quem conhece Interlagos ali, sabe que São Paulo tem esse clima, né? O Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 talvez seja o playground de São Pedro, né? Ele olha assim e fala, vamos deixar aqui a corrida interessante, vou querer deixar a corrida engraçada. Começa com sol, de repente cai um dilúvio, depois vem sol de novo, depois vem a chuva fina para arrebatar. Enfim, de tudo um pouco, realmente. O clima de São Paulo é algo espetacularmente bizarro. Com certeza. E olha só, meus amigos, né, no início da transmissão nós falamos sobre quando a Ferrari foi à pista, né, com o Hamilton. E assim, confirmação aqui oficial, tá? O Hamilton foi à pista, né, ele que estreou o novo carro, deu algumas voltas e logo em seguida parou. Ponto. Deu problema? Não foi um problema técnico ou mecânico, e sim uma parada para manter o total de quilometragem que pode ser usado por cada piloto no dia de gravação. Lembrando que as equipes que já foram à pista, né, até aqui, não foram para testes oficiais. As equipes têm direito aí a dias de gravação. Os carros podem rodar no máximo 100 quilômetros. E aí você sabe, né? Eu vou gravar. Não. Você vai usar para poder checar sistemas, ver como o carro está se comportando. E a Ferrari foi até o limite com o Hamilton. Não, tem que parar aqui, vamos parar aqui para não ter uma punição, para não dar brecha para um protesto de times adversários, enfim, né? Ou seja, uma luz no fim do túnel para a Ferrari, que teve um ano passado muito ruim, gente, né? Principalmente com o Hamilton, que terminou o campeonato apenas na sexta posição, 86 pontos atrás do Leclerc, que é o seu companheiro de equipe. Gente, esse ano, inclusive, eu quero te falar que é um ano decisivo, como o Eduardo falou também lá no início, né? Muita coisa pode acontecer em relação à dança de cadeiras. Esse ano é o último ano de contrato do Hamilton, assim como do Alonso. E o Hamilton disse o seguinte, há quem diga o seguinte, que o contrato do Hamilton com a Ferrari prevê que a renovação para 2027 só depende do Hamilton. Né? Muito se falou no ano passado porque ele teve um fraco desempenho, deixou a desejar, né? Mas se por acaso a Ferrari acertou a mão e entrega para esses caras um carro bom, olha, vai ser interessante de ver o Hamilton voltar a brigar por vitórias, quem sabe vencer e quem sabe disputar o campeonato. Vamos imaginar que a Honda supere as dificuldades e entregue o motor redondinho para Aston Martin, um carro criado e projetado por Adrian Newey, né? Ele que saiu da Red Bull e foi para Aston Martin. E aí o Alonso faça um bom campeonato, ele que no auge dos seus quase 45 anos diz que pode ser campeão. E na minha opinião segue sim pilotando em alto nível, né? Olha, muito pode acontecer. Lá a Red Bull tem um piloto que, na minha opinião, é o melhor piloto do mundo em atividade, que é o Max Verstappen. Cara,
Fórmula 1, turismo, sabe, virtual, o cara tá, né, na crista da onda, né? E manda muito bem, técnico demais, competente, veloz. Só que o Verstappen já disse que ele não se vê por muitos anos na Fórmula 1. E o contrato dele com a Red Bull diz o seguinte: se ele chegar no final do ano aqui e não estiver disputando o título e não tiver tantas vitórias e tudo mais, ele pode exercer uma opção do contrato dele de tô fora, acabou aqui. E seria assim o fim de uma era. De repente, no final do ano, você vê o Verstappen saindo da Fórmula 1 para outro, como ele diz, eu quero experimentar coisas novas, né? É uma grande possibilidade, né? E aí você tem aí equipes estreantes, um novo regulamento. Eu sempre disse o seguinte: quem é que vai dar o pulo do gato? Quem melhor interpretar o regulamento. Olha a Mercedes, a Ferrari e a Ford interpretando melhor o regulamento para motores. Fantástico, fantástico, né? Mas primeiro ano desse novo regulamento, já estou animado. Um pouco daquele meu medo ficou para trás por conta do que eu gostei de ver nos testes desses dias de filmagem. Claro, nós não vamos ter acesso na íntegra do que vai rolar nas pistas a partir de amanhã, mas com certeza irão vazar informações. Não duvidem disso. Teremos sim vazamento de informações quanto a esses testes, porque é de interesse global, gente. É mais quem quer ver o que vai rolar, né, nesses testes. Ponto. Vamos imaginar o seguinte: passou aqui segunda, terça, sexta-feira, vamos somar os tempos. Digamos o seguinte: Audi fechou com o melhor tempo. Esquece, tá? Não é porque a Audi foi a melhor dos testes de uma semana que temos aí futuros campeões. Não, tá? A nossa experiência ao longo dos anos nos mostrou que testes pré-temporada não quer dizer nada. As equipes vão testar vários sistemas, várias configurações, vários componentes. Inclusive os carros que irão à pista nesses 5 dias, você pode ter certeza que quando chegar lá em fevereiro, dia 11, 12 e 13, já terão mudanças. E quando chegar na semana seguinte, 18, 19 e 20, já terão mudanças também. E quando chegar na largada, quando os carros forem alinhar na sexta-feira para os treinos níveis 1 e 2 na Austrália, já terão outras mudanças. Então não dá para você apontar um favorito, não dá para você imaginar. O que dá para dizer é o seguinte: eu estou extremamente empolgado com esta nova temporada, porque tenho certeza que promete grandes emoções. E como nos últimos anos, vai ser uma temporada que vai ser disputada dentro e fora das pistas. Meus amigos, anotem. Por mais que eu acredite que Ferrari, Audi e Honda já estejam trabalhando para conceber um novo motor que possam trabalhar na taxa de compressão de 18/1, tal como a Mercedes e a Ford, eles vão continuar reclamando, gente. Isso é fato. Nós vimos a Red Bull protestar contra a McLaren, porque a McLaren estava ganhando muito ano passado. Fato, gente. Então, é um campeonato que ele vai ter brigas na pista e fora dela, discussão e bate-boca, e tá tudo certo. É isso que a gente quer ver. Destacando aqui, para você que ficou desligado aí nas últimas semanas da Fórmula 1, né? Fórmula 1 saiu da Band, voltou para a Globo, né? E talvez pelo forte apelo popular, a Globo foi obrigada a fazer uma coisa que era impensável. A Globo se viu meio que obrigada, entre aspas, né, a procurar aquele profissional, aquela profissional que, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores destaques dos últimos anos na Band, nessa cobertura fantástica, diga-se de passagem, que a Band fez, honesta, muito competente para a Fórmula 1. Eu me refiro a Mariana Becker, está de volta ao Grupo Globo, agora como comentarista, mas é uma comentarista de luxo, porque ela vai estar presente, salvo engano, em 19 das 24 etapas, né? Fantástico, aí eu destaco de maneira positiva, me anima a ver, porque Mariana tem um feeling diferenciado, ela é muito respeitada, muito querida por pilotos e equipes, e tá tudo certo, né? Quem mais foi contratado da Band? Foi o Giafone também, Taylor? Isso, Felipe Giafone também foi contratado para ser comentarista do Grupo Globo. Volta ao Grupo Globo depois de 5 anos, exatamente depois de 5 anos. Ele migrou para a Band com a troca da posse da Fórmula 1, da posse dos direitos de televisão da Fórmula 1.
E agora, com a volta da Globo, o Felipe Jafone também volta à TV Globo para fazer aquela dobradinha que ele tinha com o Everaldo Marques, que o público também tanto consagrou e tanto gostou. Agora tem um detalhe também, Saulo. Sim. Mariana Becker vai fazer os comentários em loco. Ela continuará viajando para as corridas de Fórmula 1, mas ela não terá mais o cargo de repórter. As reportagens ficam a cargo de Marcelo Correge, Júlia Guimarães e Guilherme Roseguini, Guilherme Pereira, melhor dizendo, são esses 3 repórteres que estarão acompanhando todos os detalhes dos pilotos e dos carros na beira da pista, Saulo. Perfeito, Taylor. Então, é a novidade. Agora, claro, gente, né? A gente sempre puxa a sardinha pro nosso pirão, pro nosso prato. Porque se por acaso você não quiser, né, escutar, né, o que dizem os colegas da emissora que agora detêm os direitos da Fórmula 1, né? Se tiver um sabe de quem aqui, vem comigo, então. Não, se tiver o carrinho vermelho, então... Se tiver o carrinho vermelho, então, para que tá feio, tá? Se o cabeçudo, se você quiser acompanhar o cabeçudo, eu até entendo, porque eu também sou muito fã do Everaldo Marques. Mas se for o sabe de quem, se for o carrinho vermelho na pista, vem conosco. Vem conosco que aqui a transmissão é muito melhor. Se for o Lewis Hamilton, então, gente, pelo amor de Deus, tá? Lewis tá lá, né? Tá lá uma hora dessa. Você faz assim, você liga lá na imagem deles lá, põe no mudo e aí você sintoniza aqui a Sintonia Esportiva, porque, gente, modesta parte, né? Não é porque eu faço parte do grupo, não, mas as nossas transmissões são eivadas de emoção, profissionalismo, descontração e informação em cima do lance. Eu acho que os principais elementos para que você possa ter uma transmissão leve, sem ser cansativa, sem ser monótona, né, e que te transmite realmente a emoção que aquela prova está levando. Pode até ser aquela prova de procissão, como tivemos lá em Mônaco, mas a gente sempre tem alguma coisinha diferenciada para te oferecer aqui, meus amigos, tá? E olha só, gente, estamos caminhando aí para o final do nosso... Diga, Taylor. Antes de encerrar aqui, né, lembrando que nesse ano teremos novidades, transmissão de todas as corridas, incluindo o Grande Prêmio do Canadá, que tiveram a brilhante ideia de fazer junto com as 500 milhas de Indianápolis. Olha, muito obrigado, FIA. Muito obrigado. Você estragou com um domingo da velocidade da Sintonia Esportiva, que já tínhamos a dobradinha, Mônaco, o Grande Prêmio de Mônaco, depois passava para as 500 milhas, não vai ter mais. Por quê? E agora tiveram a alteração no calendário, vão fazer o Grande Prêmio do Canadá no mesmo dia e horário. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os envolvidos. Com um detalhe, né, Taylor? Porque, tradicionalmente, nos últimos anos, em junho, quando era realizado o GP do Canadá, né, tinha sempre a presença marcante e especialíssima da chuva, né? Já era tradicional, o que deixava o GP do Canadá extremamente maravilhoso, porque vira sabão, pessoal, quem é ruim bate, quem é bom roda, né? E talvez para a data específica do GP das 500 milhas, o Canadá não tenha chuva, sabe? Vai diminuir um pouco a emoção. É verdade, né? E tem outro detalhe também, teremos novos narradores, nova narradora assim, em formação nesse momento. Já vamos ter todas as novidades, muita coisa boa, muita coisa nova que vai começar a partir da madrugada de março. 3 corridas seguidas de madrugada. Que beleza, possivelmente. Eu já tava olhando no espelho, já tava vendo minhas olheiras diminuírem e de repente vão aumentar em março por causa disso. Mas vai, fala só. Uma coisa se Papai do Céu permitir, né, esse que vos fala e esse que acabou de falar estarão presentes, né? Como já é tradição, nos últimos 5 anos, né, as transmissões da Sintonia Esportiva pela madrugada, sempre dessa dupla Papa Chibé. Para quem não sabe, Papa Chibé é o nome carinhoso que a gente se refere a quem é paraense. Sou paraense, nascido em Belém do Pará, o Taylor também, né? E é assim, gente, por mais que seja um GP de madrugada, o negócio é surreal, viu? Porque a gente ama o que faz, ama a Fórmula 1, né? E não tem como ser diferente. Eu queria convidar agora o Eduardo Couto para trazer aí seus destaques finais, né? Para mandar aquele abraço para o nosso ouvinte,
Afinal de contas, estamos aos poucos voltando, né, à nossa rotina de aos domingos dividirmos as nossas manhãs, nós e nossos sintonizados. Vamos lá, Eduardo Couto, o microfone é seu. É isso, o destaque final vai então para esse período de testes quanto da Fórmula 1, né? As motos também estão nas últimas, acho que essa semana é o último período de teste da MotoGP. E claro, a gente segue aí olhando para Daytona, faltando agora 5 horas, a visibilidade melhorou, mas tá ruim ainda. Entendeu? A gente continua com muita dificuldade para ver as retas, mas já tá melhor. Já agora dá para identificar o carro. Bem interessante, bem interessante. E você, meu queridíssimo Taylor Leão, seu destaque final, sua saudação ao nosso público. Olha, tem um detalhe aqui que eu acabei de ver no calendário da Fórmula 1, que é o seguinte: a estreia da Fórmula 1 vai cair no dia do UFC 326. Então, vamos ver como é que a operação técnica vai fazer até março lá, porque vai ser a luta do Charles do Bronx. Aí o que vai fazer? Vai ensanduichar com a corrida. Talvez quando terminar a corrida comece a luta do Charles do Bronx. A gente vai fazer uma engenharia meio louca para essas duas coberturas, mas eu tenho certeza que vão ser duas coberturas fenomenais e também ao longo da madrugada, começando com Melbourne, depois tem Suzuka. Eu não sei se é Suzuka primeiro ou é Xangai primeiro e Suzuka depois, eu não tô bem lembrado. Eu acho que é Xangai primeiro. É Xangai primeiro, né? Xangai primeiro, né? Então, é isso mesmo. Xangai primeiro, Circuito Internacional de Xangai às 4 da manhã. Que horário maravilhoso. E o Grande Prêmio do Japão... Já dá pra terminar a corrida, colocar o tênis e fazer aquele Cooper de domingo, viu? Sim, eu vou fazer isso, aliás. Eu vou fazer isso. Né? Eu lembro também de um post bem interessante que eu tinha visto nos stories, né? Que... Né, você fica totalmente indisposto para trabalhar às 4 da manhã, mas para viajar você tá no pique. Sem dúvida. Mas enfim, fica aí Grande Prêmio da Austrália às 1 da manhã, Grande Prêmio da China às 4 da manhã e no dia 15 de março, no dia 29 de março às 2 da manhã, o Grande Prêmio do Japão, meu querido... Taylor, você lembra de 2024, né? 2024, meus amigos, né? Não lembro 2 da manhã... Eu lembro, nós começamos o Sintonia Motor Especial domingo, 11 da noite. Quando foi às 2 da manhã, não teve largada porque estava chovendo muito, né? Os carros... A explicação, meus amigos, Saulo, mas os carros não correm mais na chuva. Não, gente, é porque o que acontece? O efeito solo, que até no passado era usado pela Fórmula 1, levantava uma parede de spray tão intensa para o carro de trás que ficava quase que de visibilidade zero. Para esse ano, inclusive, já desses dias de filmagem, já conseguiu-se identificar que o spray de água que vai para trás está muito mais suave. Então, já dá para imaginar que teremos sim, se ocorrer chuva, corrida na chuva, viu, gente? Chuva um pouquinho mais forte, eu acho que já vai rolar, viu? E olha só, Taylor, eu quero destacar, primeiramente, para você que nos vê aqui pelo YouTube, redes sociais, né, as nossas imagens, destacar primeiramente a imagem que aparece bem ao lado do rosto do Taylor, né? É um pôster, e esse pôster, ele tem na sua imagem aí Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses, né? E nada acontece por acaso, então talvez nesse nosso domingo de 25 de janeiro, último domingo do ano, né? Perdão, do ano já do mês, as bênçãos da padroeira do Pará, né? Nossa Senhora de Nazaré. E hoje, não é à toa, em face ao momento que vive o Clube do Remo, estou usando aqui a camisa do Clube do Remo, ele que venceu ontem pelo Campeonato Paraense, cheio de... uma transmissão cheia de detalhes. Pikachu tá guardando em todo o jogo, já tô ficando preocupado com isso. Estou preocupado também, viu? Porque de repente ele guarda muito agora e fica sem munição para o Brasileirão. Mas enfim, gente, vamos lembrar o seguinte, tá? A Rádio Sintonia Esportiva recentemente, dia 5 de novembro, completou 5 anos no ar. É uma jornada brilhante até aqui.
e a gente tem essa honra de compor, né, com uma equipe maravilhosa, profissionais competentes, muita gente boa já passou por aqui, foi embora, deixou saudade, deixou um legado. Só que a nossa rádio, ela briga dia a dia para se manter no ar, né? E eu não deixo de fazer isso porque eu penso que não há nenhum demérito. Se você gostou gosta do que a gente faz aqui, você pode continuar ajudando também a gente de uma outra forma, tá? Se você tem um produto, um serviço, uma marca que queira divulgar, né, queira atrelar a uma das nossas transmissões, você pode fazê-lo, né? Através do nosso departamento comercial. Basta entrar em contato com o Taylor ou com o Max Pimenta. Taylor já vai confirmar o fone de contato, fone WhatsApp, e aí você vai negociar com a gente. Não são valores absurdos, são valores que com certeza vão trazer um retorno, né, para o seu investimento, e com isso você vai estar contribuindo também, né, para que a gente possa fortalecer cada vez mais o nosso trabalho. Taylor, qual seria o fone de contato para que, de repente, a gente possa firmar essa parceria comercial? 91 98443 7179. 91 98443 7179 é o meu número. Pode falar diretamente comigo ou você pode falar pelo número comercial da Sintonia Esportiva, oficial 21 981 17 9861. 21 981 17 9861. Isso, aí você vai falar com o nosso queridíssimo Maximilian Pimenta, né? O nosso diretor, o nosso querido Batatinha, né? Ponto, gente. Saulo, eu não tenho uma empresa, não tenho um serviço, mas eu queria muito ajudar vocês, tá? Você pode. Qualquer valor. Eu só posso doar R$5. A gente aceita de coração. Você pode fazê-lo através da chave Pix, pixsintoniaesportiva@gmail.com. Pix, Sintonia Esportiva, tudo junto, @gmail.com, e com isso você vai estar contribuindo, né, com o crescimento da nossa rádio, né? A gente que tem buscado nos últimos meses aperfeiçoar o nosso trabalho, melhorar cada vez mais, entregar uma transmissão redonda, sem falhas técnicas, com um grande apelo esportivo, grande apelo emocional, e com isso fazer com que a sua experiência aí do outro lado seja a melhor possível. Meus amigos, 10 horas, 34 minutos, a gente encerra o nosso Sintonia Motor, agradecendo imensamente a sua companhia, e fique conosco porque já, rápido intervalo, na volta, final da Copinha, Cruzeiro e São Paulo e Cruzeiro, grande jogo de bola aqui pela sua Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Rádio Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. A uva me deu o poder da escolha. E isso me livre para estudar